Muito bem, meu povo, Bíblia agora, Atos capítulo 1, versículo 8 ao 14. Quarta-feira é o dia da gente crescer como igreja. Domingo é o dia que a gente traz uma palavra pastoral, é o dia que a gente traz uma palavra evangelística, mas quarta-feira é o dia do Tadel. O Tadel é treinamento avançado de líderes, é Deus nos preparando para liderarmos um mundo caído e transformarmos esse mundo pela influência do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E quando a gente pensa a respeito de igreja, a gente pensa como Deus usava a igreja no livro de Atos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da unidade. Eu quero falar para vocês que não é somente importante você fazer parte de uma igreja, mas é importantíssimo que você se torne uma, né? Ou seja uma unidade com a sua igreja. Esteja junto uns com os outros no cumprimento do propósito dessa igreja. Então, Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Mas de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar. Pai, aqueles que estiverem sedentos para ouvir a tua voz hoje, que sejam cheios, ó Pai, do alimento que vem do céu. Aqueles que estão dispersos, que o teu Santo Espírito os traga para aqui. E que cada mente, meu Deus, seja concentrada naquilo que o Senhor quer falar a nós como igreja. Te pedimos isso, agradecidos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma ideia que as pessoas individualmente elas são igreja. Não, as pessoas individualmente elas são templo do Espírito Santo. Mas toda vez que Deus vai falar sobre igreja, ele fala nessa comunidade de fé, nesse ajuntamento de pessoas que ali representam o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, eles servem e desenvolvem o seu ministério através dos dons que o próprio Espírito Santo de Deus nos dá. E todos nós temos pelo menos um dom. E se você tem mais de um dom, use com sabedoria. Se você tem um dom apenas, use também, mas não desperdice, porque um dia nós iremos prestar conta de tudo aquilo que Deus nos confiou. Agora, quando eu olho sempre para a igreja de Atos, como os discípulos eles trabalhavam, eu fico olhando assim, meu Deus, como uma igreja com tão poucos recursos, como uma igreja que era perseguida, como uma igreja que sofria tantas coisas, ela conseguia ser tão próspera. E queridos, eu acho que uma das coisas que qualquer pastor deseja do fundo do seu coração é que a sua igreja seja uma igreja próspera. E quando eu falo próspera, eu não falo só na questão financeira, porque finanças faz parte também das bênçãos de Deus, mas eu falo próspero no sentido de ela ser relevante. Próspero na perspectiva de que se essa igreja ela deixa de existir, ela faz uma grande falta para aquela cidade. E eu creio, queridos, que é assim que Deus tem nos conduzido como igreja. Mas nessa caminhada temos percebido que nós precisamos nos unir um pouco mais.
Eu não estou falando somente de estar juntos, no sentido de congregarmos em um lugar só. Eu estou falando de uma unidade que nos ajuda a cumprir um propósito. Eu posso ter aqui muitas pessoas, mas se nós tivermos uma missão e apenas 2 ou 3 ou 4, 5 levantarem, nós estamos juntos, mas nós não estamos unidos. E nós precisamos estar, de fato, unidos. Porque eu sei que Deus ele pode usar 2 ou 3 ou 4 pessoas, mas se tiver mais gente, o propósito de Deus vai ser estabelecido de maneira mais rápida. Eu sei que você quer ver a sociedade sendo transformada. Eu sei que você quer ver essa região sendo transformada. Eu sei que você quer, de fato, ver seus familiares, seus amigos e todos os seus entes queridos salvos. Meu irmão, se você não tem sede e fome por salvação, o Espírito Santo está com defeito dentro de você. Se nós estamos nos contentando somente com esse encontro no culto, há uma deficiência do Espírito Santo dentro de nós, e que não é do Espírito Santo, é de nós. No fato de nós não permitirmos que Ele possa agir em nós e através de nós. Então eu quero falar pelo menos aqui 4 circunstâncias em que a Bíblia nos mostra o poder da unidade na igreja primitiva. Então quando eu falar aqui, não pense só no pastor ou nos líderes de ministério, pense em você. Você faz parte disso. E pela fé, quem não está comprometido vai se comprometer em nome de Jesus. E pela fé, quem não está unido ainda vai se unir em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que eu me sinto desafiado também a estar ainda mais envolvido com vocês. Se você abrir Atos capítulo 1, a partir do versículo 23, você vai ver uma unidade acontecendo ali. E a unidade que acontece aqui é que foi na unidade que Deus deu sabedoria à igreja. Foi na unidade que Deus deu sabedoria à igreja. A igreja estava com um problema. E qual era o problema? Judas tinha traído Jesus. E Jesus chamou 12 apóstolos, mas aquele lugar estava vazio. E a igreja precisava preencher esse lugar com alguém. E a Bíblia diz, do versículo 23 ao 26, que a igreja se uniu em um propósito de ouvir a direção de Deus para que eles pudessem tomar a decisão a respeito de quem iria ocupar esse lugar. Eu quero ler a partir do versículo 24, quando diz: depois oraram: Senhor, Tu sabes o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Esses 2, eles tinham as mesmas qualificações. Bem, a igreja estabeleceu as qualificações de quem iria ocupar. Os 2 tinham as mesmas qualificações. Os 2 estavam no mesmo pé de igualdade com relação ao que a igreja iria escolher. A questão é, qual desses 2, se os 2 têm essas mesmas qualificações? Então, a igreja, ela unida nesse propósito, Deus lhe dá uma sabedoria, uma direção de como eles iriam escolher essa pessoa. Além de estabelecer os critérios, eles buscaram a direção de Deus com relação a isso. E queridos, uma das características de uma igreja batista, que somos nós, é que nós somos uma igreja onde algumas circunstâncias consideradas pelos nossos estatutos, nosso estatuto, está parecendo Mussu, estatutos, nosso estatuto, essas decisões só podem ser tomadas pelo voto da igreja. Quando a igreja se posiciona. E eu quero alertar você a respeito disso, porque
Pelo menos de 3 em 3 meses nós temos aqui a nossa assembleia, onde a gente presta conta, onde a gente delibera a respeito de algumas coisas. Nós temos uma diretoria que foi escolhida também pela igreja. Nós temos líderes de ministério que foram indicados pelo Ministério Pastoral. E essas pessoas, elas têm a responsabilidade de conduzir essa igreja. Mas especialmente quando nós temos a nossa assembleia aqui, de 3 em 3 meses, nós deliberamos e a sua participação é importantíssima. Quando você se tornou membro dessa igreja, você escolheu. Você não foi obrigado, você escolheu. Você decidiu que você iria ser um cooperador com essa igreja. Então, você deve participar de uma assembleia, você deve participar das reuniões, sejam elas deliberativas, sejam elas celebrativas, como os nossos cultos, sejam elas onde quer que seja. Você, como igreja, precisa estar junto para que Deus te dê sabedoria. Quantas e quantas vezes não foi em um ajuntamento, como um culto, como uma celebração, um encontro, que Deus me conduziu em tantas coisas, quando em um só propósito nós estávamos ali pedindo a Deus: Senhor, nos mostra a tua direção. Às vezes a gente quer decidir as coisas e às vezes a gente acha que não é importante a participação da igreja nisso. Eu não estou dizendo que você deve depender, no sentido de que você não tenha o Espírito Santo para tomar algumas decisões. Eu estou dizendo o seguinte: se você toma sempre as suas decisões sozinho, se você sempre escolhe a sua caminhada sozinho, certamente você não está no nível de comprometimento que você deveria estar com essa igreja. Porque esse ajuntamento de pessoas, essa relação com pessoas, o Senhor nos dá sabedoria com relação a isso. Então, eu vejo uma igreja que encontrou na unidade um poder de Deus, que nela foi despejado sabedoria. Qual é a decisão importante que você precisa tomar? O que você precisa deliberar a respeito da sua vida, da sua família, do seu ministério? Quer dizer que a igreja primitiva, ela decidiu coisas importantíssimas, porque Deus deu sabedoria nessa unidade. A segunda coisa que eu destacaria aqui sobre esse poder da unidade é que foi na unidade que Deus batizou a igreja com o Espírito Santo. Foi na unidade que Deus batizou a igreja com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Deixa muito claro. O Espírito Santo não desceu somente em Pedro, que era o líder da igreja. Esse poder de Deus, ele desceu na igreja. Por quê? Porque a igreja estava ali unida. A igreja estava unida em obediência. Jesus tinha dito: olha, vão para Jerusalém, espere. Vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós o meu Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Às vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós queremos andar sozinhos. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós queremos andar independente. E quando eu olho para a igreja, eu não vejo um estímulo para essa independência. Ao contrário, eu vejo um estímulo para a unidade. É a unidade, queridos, é na unidade que Deus estabeleceu aqui, através dessa ordem que Jesus tinha dado para ele, a descida do Espírito Santo. Eu não quero dizer para você que o Espírito Santo precisa descer de novo, porque ele já está em nós. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo quer nos usar ainda mais poderosamente juntos. É juntos. Quem dera, queridos, os mais de 200 membros dessa igreja estivéssemos nessa mesma unidade, nessa mesma sintonia, nessa mesma direção.
nessa mesma dependência, nesse mesmo batismo. Claro que nós cremos que o Espírito Santo de Deus, ele não está morto, ele está vivo, ele habita em nós, ele age em nós, ele usa a nossa boca, ele usa o nosso corpo, ele usa a nossa vida, mas ele não quer nos usar individualmente, ele quer nos usar como igreja. Agora, naturalmente, ele vai nos usar individualmente, e eu penso em que aspecto? Quando ali eu represento o pensamento da minha igreja, da direção que Deus está dando à minha igreja. Quando eu olho depois da descida do Espírito Santo aqui, eu vejo a igreja andando na mesma sintonia. Por quê? Porque esse poder não traz divisão. Esse poder, ele não traz duas visões, esse poder traz uma visão de Deus. E agora os apóstolos, munidos desse poder, dessa autoridade, dessa presença sobrenatural de Deus na vida deles, agora eles começam a conduzir a igreja, e a igreja começa a se espalhar de uma maneira incrível. Por quê? Porque é na unidade que o Senhor faz coisas sobrenaturais. Quando é que a igreja mais sofre? Quando ela está dividida. Quando cada um quer ter uma ideia, quando cada um tem um pensamento, quando cada um quer seguir sua própria vontade. Mas eu vejo uma igreja aqui que compreendeu que era importante decidir coisas juntas, mas é importante também estar junto para receber coisas sobrenaturais do Senhor. E queridos, nós já temos experimentado tantas coisas sobrenaturais do Senhor. Muitas coisas. Curas, libertações, conversões. Mas nós queremos receber ainda mais. Nós queremos receber ainda mais. Ou seja, enquanto nós estivermos fazendo aqui o apelo, levando a palavra, pregando a palavra, fazendo um apelo, você está em unidade, clamando, Senhor, vidas, almas. Você está aí clamando por aquele que está na luta, no coração, está ali com o coração ardendo, doido para entregar a vida para Jesus, mas tem receios, tem medos, e você está em intercessão, em batalha espiritual com o seu pastor. É isso que nós precisamos, meu irmão. É de uma igreja que compreenda que no poder da unidade, Deus derramou o Espírito Santo naquela igreja. E a Bíblia diz que começaram a falar em outras línguas ali, e algumas pessoas não compreendiam, começaram a criticar o que estava acontecendo, mas o apóstolo Pedro, também sendo usado pelo Espírito Santo, começou a explicar o que estava acontecendo ali. Porque a descida do Espírito Santo não veio para confundir, a descida do Espírito Santo veio para dar poder à igreja. E nós não queremos andar baseado em uma tradição, nós não queremos andar na dependência de um líder, nós queremos andar no poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu louvo a Deus porque essa igreja não precisa, por exemplo, que para que as coisas aconteçam tem que estar o pastor aqui rodando a manivela, bora lá, não, graças a Deus que não. Estamos melhorando mais e mais nisso. Temos tido programações abençoadíssimas, porque os irmãos têm se levantado para entregar a Deus o seu dom e o talento, e trabalhado nessa unidade. O Espírito Santo tem usado tanta gente aqui, e quer usar você aqui. Você que se sente que ainda não foi usado, o Espírito Santo quer usar você. Você faz parte dessa família, meu irmão. Não se sinta um estranho no nosso meio. Não se sinta uma ovelhinha negra. Não, você faz parte dessa família. Somos uma família de discípulos ou não somos? Somos uma família de discípulos. Somos uma família em que Deus estabeleceu aqui há 85 anos. E nós vamos permanecer firmes. Por quê? Porque temos um propósito. O Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a esse propósito. E o nosso propósito é mostrar que essa cidade é pequena para a ação de Deus através dessa igreja. Isso que nós cremos, é isso que nós temos declarado. E não vamos retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Vamos avançar.
Então, eu vejo uma igreja que, ao compreender o poder da unidade, ela é batizada com o Espírito Santo. Ela agora tem os dons potencializados. Elas agora têm uma intimidade mais profunda com Deus. Porque tem alguém que agora vai lhe auxiliar na relação desses discípulos e dos futuros discípulos que surgiriam aqui. O Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, queridos, a respeito do poder da unidade, foi na unidade que Deus permitiu o crescimento diário da igreja. Que Deus permitiu que a igreja começasse a ser influente de tal maneira que vidas e mais vidas e mais vidas e mais vidas se rendiam ao Senhor todos os dias. A igreja caiu na graça do povo. Atos capítulo 4, versículo 42, muito conhecido. Eu tenho certeza que você já deve ter dado uma olhada nesse texto. Diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos, é interessante porque ele fala sempre nessa unidade. Todos estavam cheios de amor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos de casa em casa, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você está vendo o poder que uma igreja unida tem? Quando a igreja está unida, queridos, vidas são conduzidas pelo Espírito Santo, tanto para a igreja quanto levando a igreja até essas vidas. Em um momento Pedro prega e milhares de pessoas se convertem, mas em um outro momento as pessoas vão até a igreja porque as pessoas queriam ter aquilo que aquela igreja tinha e que eles não tinham lá fora. Meu irmão, eu vi, eu tenho visto na minha vida ministerial que essa igreja, queridos, nós temos vivido um momento único na minha vida ministerial e talvez na sua também. Nós temos o costume, queridos, de compartilhar entre os pastores, entre a ordem dos pastores, entre a nossa associação. Ou seja, uma pessoa se converte lá em Belmonte, o pastor coloca lá uma conversão em Belmonte e tal. A gente tem esse costume de compartilhar, queridos. E as pessoas, elas têm elogiado bastante o que Deus tem feito através de vocês. O que o Espírito Santo de Deus tem feito através de vocês, vidas e mais vidas. Nós precisamos naturalmente cuidarmos ainda melhor dessas vidas. Mas, queridos, houve um momento aqui que todos os cultos tinham vidas. Ou você não lembra disso? Todos os cultos. Claro que é o Espírito Santo de Deus que convence. É claro que o Espírito Santo de Deus é quem esclarece para a pessoa a vontade de Deus. Mas, irmãos, não é gostoso? Não dá uma alegria saltitante no nosso coração de ver as pessoas levantando as suas mãos, se rendendo a Jesus? Ah, pastor, mas não ficam todos. Mas o ambiente propício para que elas fiquem existe. Nós temos os nossos cultos, nós temos as nossas células, nós temos o discipulado, nós retomamos a escola ministerial. Eu quero dizer para você, querido, que nessa casa não falta pão, não. Talvez para alguns até falte fome, mas pão e cuidado não falta, não. Então, eu vejo uma igreja que compreendeu que na unidade Deus permite um crescimento diário, extraordinário. Eu quero ver isso mais e mais, irmãos. Queridos, eu quero ver um dia onde a gente perca a conta de quantas pessoas nós vamos batizar.
Que a gente começa a batizar e a pessoa fala assim: eu contei até 40 e pouco, quanto já? Eu creio nesse dia, irmãos. Agora imagine se isso dependesse de um pastor, nunca esse dia chegar. Nunca. Porque Deus coloca líderes nas igrejas para que esse líder potencialize outras pessoas a fazer isso. Eu creio, irmãos, que nós não vamos somente ganhar vidas, porque no poder da unidade a gente não só ganha, a gente cuida dessas vidas. A gente treina essas vidas, a gente ajusta essas pessoas, segundo a palavra, a viver a vontade plena e absoluta de Deus todos os dias. Então, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se prepare. Não para que o pastor batize a sua família, mas para que você batize a sua família. Para que cada um aqui seja e cumpra aquilo que Mateus capítulo 28 diz: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ei, meu irmão, se prepare. Se prepare e veja isso com muita expectativa. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, o poder da unidade está sobre nós. Então, se está sobre nós, só o que nos falta é cumprir esse grande mandamento. É natural, nós temos uma tradição em que o pastor, ele batiza as pessoas, e eu não estou dizendo que existe nada contra isso. E naturalmente, enquanto condições eu tiver, eu vou fazendo isso, mas meu irmão, eu estou celebrando e sonhando com um dia em que eu não vou dar conta disso. Em que minha alegria vai ser o filho batizando o pai batizando o filho, a esposa batizando o esposo batizando a esposa, o amigo batizando o amigo. Deus fazendo um reboliço aqui no nosso meio, através dessa unidade maravilhosa. Tire uma foto disso que eu falei, e espere ver isso acontecer em nome de Jesus. Agora, em quarto lugar, não existe somente um crescimento diário, mas existe uma unidade que Deus dá livramento como? Porque foi na unidade que Deus deu um grande livramento à igreja. E a igreja estava unida fazendo o quê? Ora, a gente já viu que a igreja estava unida buscando sabedoria. A gente viu que a igreja estava unida recebendo o batismo do Espírito Santo. Nós vimos que a igreja estava unida aqui em crescimento diário, evangelismo, ganhando vidas. Mas vamos ver agora uma igreja que está unida, recebendo um grande livramento de Deus. E o que essa igreja estava fazendo, pastor? Capítulo 12, versículo 5. Essa igreja estava unida. Essa igreja estava unida no momento mais difícil. Havia uma perseguição sanguinária da igreja primitiva. E capítulo 12, versículo 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, o quê? Orava intensamente a Deus por ele. Eu gosto de ver versículos onde especialmente não se destaca o nome, onde se destaca o corpo. Certamente a igreja poderia, o texto poderia dizer fulano estava orando, mas a igreja fala, mas o texto fala sobre a igreja que orava. E se a gente for seguir aqui, a gente vai ver todo o contexto onde Deus dá esse livramento magnífico, sobrenatural a Pedro. Pedro é liberto de uma maneira que aquele que fosse o maior especialista em fuga jamais pensaria ou planejaria aquilo que o Espírito Santo de Deus e Deus planejou para a vida de Pedro. Ah, meus irmãos, por que Pedro, que estava preso, que ia morrer, foi liberto? Porque a igreja estava unida, orando,
orando. Houve um tempo lá atrás que algumas pessoas perguntavam para mim: pastor, e a igreja não tem culto de oração? Pastor, a gente precisa ter culto de oração. Aí a gente tinha culto de oração aqui, irmãos. Tinham 6, 8, 10 pessoas. E a gente entendeu que nós podíamos orar ainda mais nas nossas células. E hoje nós temos mais de uma centena de pessoas orando semanalmente nas nossas células. Uma vez por mês nós temos 12 horas ininterruptas de oração aqui nessa igreja, através do nosso relógio de oração. Nós temos um ministério capacitado e que tem se capacitado ainda mais para potencializar ainda mais a oração na nossa igreja. Terça-feira, meu irmão, agora nós temos um tempo de oração que não é somente um culto de oração, não é somente um encontro de oração, mas é algo que, se você vier, você vai saber o que eu estou falando. Ontem eu tinha algumas coisas para fazer, eu até pensei assim: não, talvez não vai dar para eu ir, mas meu irmão, eu fiquei pensando, eu vou perder. Eu quero convidar você, meu irmão, para estar com a gente terça-feira aqui, orando, recebendo e oferecendo a Deus. Momento incrível como igreja. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Quando você ora em casa, meu irmão, mas quando você ora com a igreja é outra coisa. O que é mais importante? Não tem mais importante. Você tem que fazer as duas coisas. Quero te convidar a estar com a gente orando. A Bíblia diz que enquanto Pedro foi dentro, mas a igreja orava intensamente por ele. Nossa quarta-feira, nossa terça-feira, não é somente encontros de oração intenso, mas também é intencional. A gente ora especificamente, a gente ora e a gente adora. Lá em Florianópolis, né, onde o Venâncio está lá, eles têm, todos os dias é 4 horas de oração, né? Nessa mesma pegada, né? Oração e adoração, né? Agora eu entendo. Eu entendo porque a gente chega aqui, meu irmão, 2 horas passa numa rapidez impressionante. 2 horas orando e adorando, orando e adorando, orando e adorando. Meu irmão, é bom demais. Isso vai te inspirar até melhorar o seu tempo a sós com Deus. Então, eu quero convidar você, igreja, a estar unida conosco nesse propósito também de oração. Pastor, é mais uma programação. Se você está vindo para mais uma programação, não venha não, meu irmão, não venha não. Porque senão você vai estragar. Porque essa não é uma programação. Esse é um encontro com Deus. Não é uma atividade. É um momento de deleite com o Senhor. E nossa vontade, meu irmão, é que isso cresça cada vez mais. Que a gente forme mais líderes. E que tenhamos outros horários de intercessão. Já parou para pensar, um dia você vai descer para trabalhar e você vai dizer, vou dar uma passada na igreja, porque está tendo um turno de oração lá. Aí você vem orar aqui com a gente. Aí você vai para o trabalho ali, meu Deus, flutuando. Aí você sai do trabalho e fala assim, eu vou dar outra passadinha na igreja, porque o pessoal está ali. Aí você vem orar de novo. Ah, meus irmãos, há poder na unidade.
Há poder na unidade. E quando essa igreja descobriu o poder da unidade, ela entendeu que na unidade, quando ela está orando, o que é ligado na terra é ligado no céu. Se você quer crescer em oração, eu quero te convidar a estar com a gente na terça-feira, 7 horas da noite. De 7 às 9. Talvez você pense assim, pastor, eu não consigo chegar às 7. Nós temos 3 turnos de oração. Né? Ciclo de oração, né? Corrigindo na frente dos outros. Ciclo de oração. E aí nesse ciclo nós temos um tema. E esse tema nós vamos dando oportunidade para que as pessoas vão orando, lendo a palavra. E outra coisa, não é oração de qualquer jeito, é fundamentado na palavra. Não é aquela oração que você vem aqui e ora por qualquer coisa, não. Existe uma direção para isso. Quando você está aí sentado, você vai orando, você vai intercedendo pelo que você quiser. Mas aqui na frente você vai estar em sintonia com aquilo que foi proposto aqui. E eu digo a você, se você vier como um vaso para sair cheio, você vai sair. E eu tenho certeza que as terça-feira somente, será muito pouco para o que Deus ainda quer fazer nessa igreja, através dessa igreja, na área da oração, meu irmão. Eu creio nisso. Você pode ficar de pé, por favor? Nós somos um corpo em Cristo. Nós temos uma unidade. A unidade é para cada um. É esse ajuntamento, é esse envolvimento de todos que nos torna igreja, que nos torna o corpo de Cristo. E eu estou comprometido com essa unidade. E o meu compromisso com essa unidade é tão grande que eu quero promover isso mais e mais. Mas eu quero te convidar a vir junto comigo. E a estar na mesma unidade, buscando a Deus sabedoria. A estar nessa mesma unidade, sendo batizado, sendo instruído, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Estar nessa mesma unidade, ganhando vidas, vidas e vidas e vidas e vidas, cuidando dessas vidas. E nessa unidade, clamando aos céus, orando, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eita! Deus não quer você pela metade, Deus quer encher você. Deus não quer você desconectado, Deus quer você nessa unidade. Pastor, eu não consigo. Nós vamos conseguir. Sozinho ninguém consegue nada, mas nós, queridos, há poder nessa unidade. Pedro estava lá, sozinho, fisicamente, mas a igreja estava unida com ele em oração. Eu quero dizer para você que o que você não puder fazer por você, Deus pode fazer por você. Vamos adorar a Deus nesse momento. Nessa unidade maravilhosa, nessa atmosfera incrível do Senhor aqui, nessa noite.